Você já se perguntou por que as histórias de Jesus, contadas há mais de 2000 anos, ainda ressoam tão profundamente em nossos corações hoje? Prepare-se para embarcar em uma jornada espiritual fascinante, onde desvendaremos os mistérios do Reino dos Céus através das palavras do Mestre. Neste vídeo, exploraremos as 10 parábolas mais poderosas de Jesus, cada uma repleta de sabedoria eterna que ilumina nosso caminho e nos convida a refletir sobre nossa fé, nossas ações e nosso relacionamento com Deus. Fique conosco até o final e descubra lições transformadoras que podem mudar sua vida. No alvorecer dos tempos imemoriais, o Filho de Deus, vestido com as cores do céu e da terra, se aproximava. Sua voz, carregando a sabedoria dos séculos, ecoava pelas colinas e vales, capturando a atenção de todos que a ouviam. Venham a mim, dizia, e revelarei os mistérios do reino através de 10 fascinantes parábolas, joias de sabedoria eterna. Assim como um pintor que tece luz e sombra, Jesus começava com a parábola do semeador, onde as sementes da verdade caíam em diferentes terrenos, simbolizando a recepção das palavras divinas pelos corações humanos. Com cada palavra, a multidão se aproximava mais, suspensa pela promessa de segredos revelados, e corações aflitos encontravam consolo nas metáforas da existência. Mas o que é exatamente uma parábola? Uma parábola é uma história simples, usada para ilustrar uma lição moral ou espiritual. Jesus, o maior contador de histórias que já existiu, usava parábolas para comunicar verdades profundas de uma maneira acessível a todos. As parábolas são como janelas que nos permitem enxergar o reino de Deus de uma forma mais clara e compreensível. Por que Jesus se comunicava através de parábolas? A resposta está na beleza e na simplicidade dessas histórias. As parábolas de Jesus eram acessíveis para todos, desde os mais humildes camponeses até os mais eruditos estudiosos. Elas usavam imagens e situações do dia a dia das pessoas, tornando suas mensagens facilmente compreensíveis e memoráveis. Além disso, as parábolas têm o poder de tocar nossos corações, provocando reflexão e mudança interior. O objetivo das parábolas de Jesus era duplo. Primeiro, elas revelavam os mistérios do reino dos céus, de maneira que aqueles que realmente buscavam a verdade pudessem entender. Segundo, elas escondiam esses mesmos mistérios daqueles que não estavam dispostos a escutar com o coração aberto. Dessa forma, as parábolas de Jesus servem tanto como um convite à transformação, quanto como um desafio à superficialidade e ao orgulho espiritual. Agora que entendemos a importância e o propósito das parábolas, vamos mergulhar nas histórias que Jesus contou. Prepare-se para descobrir como essas narrativas atemporais podem transformar sua vida e fortalecer sua fé. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também buscam crescer espiritualmente. Vamos juntos explorar o poder transformador das parábolas de Jesus. Parábola de número 1, parábola do semeador. No alvorecer dos tempos imemoriais, Jesus, o Filho de Deus, se aproximava da multidão, trazendo consigo a sabedoria dos séculos. Vestido com as cores do céu e da terra, ele começou a ensinar através de parábolas, joias de sabedoria eterna. E assim, como um pintor que tece luz e sombra, ele iniciou com a parábola do semeador, uma história que ilustra de forma poderosa como a palavra de Deus é recebida pelos corações humanos. Um semeador saiu a semear. Enquanto lançava as sementes, algumas caíram à beira do caminho. Imediatamente, os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, onde havia pouca terra. Essas sementes germinaram rapidamente, pois o solo não era profundo, mas quando o sol apareceu, as plantas foram queimadas e secaram porque não tinham raiz.
Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E, finalmente, outras sementes caíram em boa terra, onde produziram uma colheita abundante, dando até 100 vezes mais do que foi semeado. Jesus explicou que as sementes representam a palavra de Deus, e os diferentes tipos de solo representam as diferentes maneiras como as pessoas respondem a essa palavra. As sementes que caem à beira do caminho simbolizam aqueles que ouvem a palavra, mas não a entendem. O maligno vem e arranca o que foi semeado em seus corações. É como quando estamos distraídos, preocupados com tantas coisas, que a mensagem de Deus não encontra espaço para entrar e criar raízes em nossas vidas. As sementes que caem em solo rochoso representam aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. Duram pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam a fé. Isso nos faz refletir sobre como muitas vezes podemos estar entusiasmados no início, mas, diante das dificuldades, nossa fé se esvai porque não estava profundamente enraizada. As sementes que caem entre espinhos simbolizam aqueles que ouvem a palavra. Mas as preocupações deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Quantas vezes permitimos que as distrações do dia a dia, as ambições materiais e as preocupações da vida tirem nosso foco do que realmente importa? Esses espinhos crescem ao nosso redor, sufocando nossa vida espiritual. Finalmente, as sementes que caem em boa terra representam aqueles que ouvem a palavra e a entendem. Estes produzem uma colheita, rendendo 30, 60 ou até 100 vezes o que foi semeado. A boa terra é um coração aberto, receptivo e disposto a nutrir a palavra de Deus, permitindo que ela cresça e frutifique abundantemente em nossas vidas. Esse é o ideal que Jesus nos propõe. Ser como a boa terra, acolhendo a palavra de Deus de maneira a transformar profundamente nossas vidas. E agora, uma reflexão. Que tipo de solo é o seu coração? Você se reconhece em algum desses terrenos descritos por Jesus? Será que você está à beira do caminho, deixando que as distrações da vida roubem a palavra de Deus antes que ela possa criar raízes? Ou talvez sua fé seja como a planta em solo rochoso, que cresce rapidamente, mas murcha diante das dificuldades. Ou quem sabe, as preocupações e os encantos do mundo têm sufocado seu crescimento espiritual, como os espinhos que sufocam a planta. Jesus nos chama a ser como a boa terra. Ele nos convida a abrir nossos corações, a receber sua palavra com profundidade, permitindo que ela crie raízes fortes e produza frutos abundantes. Examine seu coração e reflita sobre como você pode se tornar uma terra fértil para a palavra de Deus. Este é o momento de buscar uma transformação verdadeira, deixando que a mensagem de Jesus mude sua vida de dentro para fora. Permita que a semente da palavra cresça, floresça e dê frutos em sua vida, trazendo consigo a paz, a alegria e a plenitude do reino de Deus. Parábola de número 2. Parábola do bom samaritano. Jesus contou a história de um homem que, viajando de Jerusalém a Jericó, foi atacado por ladrões. Esses ladrões o espancaram, roubaram todos os seus pertences e o deixaram à beira da morte. Enquanto o homem jazia ferido e indefeso, um sacerdote passou por aquele caminho. Vendo o homem ferido, ele atravessou para o outro lado da estrada e seguiu seu caminho, ignorando completamente a necessidade do homem. Logo depois, um levita, que também servia no templo, passou pelo mesmo caminho. Assim como o sacerdote, ele também escolheu ignorar o homem ferido e seguiu em frente. Mas então um samaritano, um estrangeiro desprezado pelos judeus devido às suas diferenças históricas e religiosas, passou pelo mesmo caminho. Ao ver o homem ferido, o samaritano moveu-se de compaixão. Ele se aproximou, tratou dos ferimentos do homem com óleo e vinho e os enfaixou. Em seguida,
colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, antes de partir, o samaritano deu ao dono da hospedaria 2 denários e disse: "Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei quaisquer despesas adicionais que você tiver." Esta parábola redefine o conceito de próximo. Na sociedade da época de Jesus, samaritanos eram vistos com desprezo pelos judeus. No entanto, Jesus escolheu justamente um samaritano como o herói da história para ensinar uma lição poderosa sobre amor incondicional e misericórdia. A verdadeira questão não é quem é o nosso próximo, mas como podemos ser um próximo para os outros. Jesus nos mostra que o amor ao próximo não conhece fronteiras e que a misericórdia não deve ser limitada por preconceitos raciais, culturais ou religiosos. Quantas vezes passamos por pessoas em necessidade e escolhemos ignorar, assim como o sacerdote e o levita? Será que permitimos que nossos preconceitos e julgamentos nos impeçam de ajudar aqueles que precisam? A parábola do bom samaritano nos desafia a ver além de nossas diferenças e a agir com compaixão e misericórdia para com todos, independentemente de quem sejam ou de onde venham. A verdadeira medida de nossa fé não está apenas nas palavras que dizemos ou nas cerimônias religiosas que seguimos, mas em como tratamos os outros, especialmente aqueles que estão em necessidade. Jesus nos chama a sermos como o samaritano, movidos por um amor incondicional que transcende todas as barreiras. Ele nos desafia a ser agentes de sua misericórdia no mundo, estendendo a mão para ajudar e curar, mesmo quando isso exige sacrifício de nossa parte. Reflita sobre sua vida e suas ações. Como você pode ser um bom samaritano no seu dia a dia? Onde estão as oportunidades para você mostrar compaixão e misericórdia? Este é o momento de abrir seu coração e agir com amor, tornando-se um verdadeiro próximo para todos ao seu redor. Parábola de número 3. Parábola do filho pródigo. Jesus contou a história de um jovem que, desejando aproveitar a vida, pediu ao seu pai sua parte da herança. O pai, cheio de amor, concedeu o pedido do filho. O jovem partiu para uma terra distante e ali desperdiçou toda a sua fortuna, vivendo de maneira irresponsável e extravagante. Quando tudo se acabou, surgiu uma grande fome na terra e ele começou a passar necessidade. Desesperado, encontrou trabalho cuidando de porcos e desejava até comer as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Refletindo sobre sua situação, ele lembrou-se de como os trabalhadores de seu pai tinham pão em abundância, enquanto ele morria de fome. Decidido a voltar, ele pensou: "Vou me levantar e voltar para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores." Assim, ele se levantou e foi para seu pai. Enquanto ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu ao encontro do filho, o abraçou e o beijou. O filho, arrependido, começou a dizer: "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos servos: "Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e celebrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado." E começaram a festejar. O filho mais velho, que estava no campo, ao voltar e ouvir a música e a dança, chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. O servo respondeu: "Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo." O irmão mais velho ficou indignado e se recusou a entrar. Seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu: "Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para ti e nunca desobedeci às tuas ordens. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele.
O pai, com amor e paciência, respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta parábola nos ensina sobre o arrependimento e a imensa alegria de Deus em receber um pecador arrependido. Não importa o quão longe tenhamos ido ou os erros que cometemos, Deus está sempre pronto a nos perdoar e celebrar nosso retorno. Ele nos recebe com braços abertos, mostrando que seu amor é incondicional. Reflita sobre sua própria vida. Há áreas em que você precisa retornar ao Pai? Existe alguém em sua vida que está perdido e que você pode ajudar a encontrar o caminho de volta? E se você for como o irmão mais velho, ressentido com a misericórdia concedida a outros, lembre-se do amor e da paciência do Pai. Estamos todos chamados a celebrar a restauração e a viver com um coração cheio de perdão e compaixão. Parábola de número 4. Parábola do bom pastor. Jesus se descreve como o bom pastor, dizendo: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome e se preocupa profundamente com cada uma delas. Jesus nos mostra a diferença entre um verdadeiro pastor, que cuida e protege suas ovelhas, e um mercenário, que só está ali pelo pagamento e abandona as ovelhas quando o perigo se aproxima. O verdadeiro pastor se importa com suas ovelhas, enquanto o mercenário foge diante do perigo, deixando as ovelhas vulneráveis. Jesus continua explicando que assim como um pastor conhece suas ovelhas, elas também conhecem a sua voz e o seguem. Ele diz: Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Eu preciso trazer essas também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui, Jesus está falando sobre a inclusão de todos os povos no seu rebanho, mostrando que seu amor e proteção são universais e não se limitam a um grupo específico. A parábola do bom pastor não é apenas uma história sobre cuidado e proteção, mas também sobre o sacrifício. Jesus declara: O Pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Este sacrifício voluntário de Jesus, que culmina em sua morte na cruz, é a maior demonstração de seu amor por nós. O que significa para você saber que Jesus é o bom pastor? Que ele conhece cada detalhe da sua vida, entende suas dores, suas lutas e está disposto a dar a vida por você? Em um mundo onde muitas vezes nos sentimos perdidos e desprotegidos, Jesus nos oferece uma segurança inabalável. Ele está sempre presente, guiando-nos pelos caminhos certos e protegendo-nos dos perigos. Reflita sobre como você pode responder a esse amor e cuidado. Você está ouvindo e seguindo a voz do bom pastor. Em momentos de dificuldade, você confia na proteção e liderança dele. E mais, como você pode ser uma extensão do amor de Jesus, cuidando e protegendo aqueles ao seu redor, especialmente os mais vulneráveis. Lembre-se de que, assim como Jesus incluiu todos em seu rebanho, somos chamados a abraçar e cuidar de todos, independentemente de suas origens ou circunstâncias. Parábola de número 5. Parábola do trigo e do joio. Jesus contou a parábola de um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo começou a crescer e a formar espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo foram até ele e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde veio o joio? O dono respondeu: Um inimigo fez isso. Os servos perguntaram: Queres que o arranquemos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem-nos crescer juntos até a colheita. Na colheita, direi aos ceifeiros: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro.
Esta parábola nos apresenta uma imagem poderosa da realidade do bem e do mal coexistindo no mundo. O campo representa o mundo, o semeador da boa semente é Jesus e o inimigo que semeou o joio é o maligno. O trigo são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. A colheita simboliza o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Jesus nos ensina, através desta parábola, que apesar da presença do mal no mundo, Deus está no controle e tem um plano definitivo para a separação do bem e do mal. A paciência do dono do campo reflete a misericórdia e a longanimidade de Deus. Ele permite que ambos cresçam juntos até o tempo da colheita, dando a todos a oportunidade de se arrependerem e voltarem para Ele antes do julgamento final. A reflexão que esta parábola nos traz é profunda e desafiadora. Como podemos viver nossas vidas de maneira que reflitam os valores do reino de Deus, sabendo que o mal ainda está presente ao nosso redor? Somos chamados a ser como o trigo, crescendo firmemente no meio do joio, mantendo nossa fé e nosso testemunho em um mundo que muitas vezes parece dominado pelo mal. Devemos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, buscando a santidade e evitando o mal, confiando que no final haverá uma separação justa e definitiva. Reflita sobre sua própria vida. Como você pode garantir que está crescendo como o trigo e não se deixando influenciar pelo joio ao seu redor? Em que áreas da sua vida você precisa confiar mais na paciência e no plano de Deus, sabendo que no tempo certo Ele fará a colheita e separará o bem do mal? Parábola de número 6, parábola da grande ceia. Jesus contou a parábola de um homem que preparou uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Quando tudo estava pronto, ele enviou seu servo para dizer aos convidados: "Venham, pois tudo já está preparado." No entanto, todos eles começaram a dar desculpas. O primeiro disse: "Acabei de comprar um campo e preciso ir vê-lo. Por favor, me desculpe." Outro disse: "Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-los. Por favor, me desculpe." Ainda outro disse: "Acabei de me casar, por isso não posso ir." O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: "Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos." O servo disse: "Senhor, o que ordenaste foi feito e ainda há lugar." Então, o senhor disse ao servo: "Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia." Esta parábola ilustra a generosidade sem limites de Deus e o convite inclusivo do reino dos céus. Os convidados originais representam aqueles que, por várias razões, recusam o convite de Deus, confiados em sua própria autossuficiência ou presos em suas próprias prioridades e preocupações mundanas. O anfitrião, representando Deus, então estende seu convite àqueles considerados indesejáveis e marginalizados pela sociedade, sublinhando a mensagem radical de Jesus sobre o reino de Deus. Não há barreiras nem distinções, e o convite é para todos. A insistência do anfitrião em encher sua casa reflete o desejo apaixonado de Deus de que ninguém fique de fora de seu reino. A salvação e a comunhão divina, simbolizadas pela grande ceia, estão disponíveis para todos aqueles que respondem ao convite com fé e humildade, independentemente de seu estado social, econômico ou moral. Como você está respondendo ao convite de Deus? Você está permitindo que as preocupações e distrações da vida o afastem de aceitar plenamente a generosidade de Deus? Esta parábola nos chama a examinar nossas desculpas e barreiras que nos impedem de participar da ceia divina. Somos também chamados a estender este convite aos outros. Em nossas vidas, como podemos refletir a generosidade e a inclusão de Deus, convidando e acolhendo aqueles que são frequentemente esquecidos ou marginalizados pela sociedade?
Que possamos responder ao convite de Deus com um coração humilde e acolher a todos com o mesmo amor e generosidade que Ele nos oferece. Parábola de número 7. Parábola da ovelha perdida. Jesus contou a parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas. Um dia, uma dessas ovelhas se afastou do rebanho e se perdeu. Em vez de ficar com as 99 que estavam seguras, o pastor deixou-as no campo aberto e foi em busca da ovelha perdida. Ele percorreu vales e colinas, enfrentou perigos e dificuldades, determinado a encontrar aquela única ovelha. E quando a encontrou, ele a colocou em seus ombros com alegria e voltou para casa. Ao chegar, chamou seus amigos e vizinhos e disse: "Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida." Jesus explicou que, da mesma forma, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Esta parábola destaca a iniciativa de Deus em buscar os perdidos e seu amor pessoal por cada um de nós. Não importa quão longe tenhamos nos afastado, Deus nos busca ativamente, desejando nos trazer de volta ao seu rebanho. A parábola da ovelha perdida nos ensina sobre o valor imenso que cada indivíduo tem para Deus. Cada pessoa é única e preciosa aos seus olhos. Ele não quer que nenhum de seus filhos se perca e está disposto a ir a grandes distâncias para resgatá-los. Esta imagem de Deus como o pastor amoroso e dedicado nos oferece grande conforto e segurança, sabendo que Ele está sempre procurando por nós, especialmente quando estamos perdidos e afastados. Além disso, a parábola nos chama a agir como seguidores de Cristo, refletindo o amor e a compaixão do bom pastor. Somos desafiados a buscar e cuidar dos marginalizados, daqueles que se perderam pelo caminho. Em nossa vida diária, isso significa estar atentos às necessidades dos outros, oferecer ajuda e apoio e ser um farol de esperança e amor para aqueles que estão em desespero. Reflita sobre sua vida. Você já se sentiu como a ovelha perdida, afastado e sem esperança? Lembre-se de que Deus está procurando por você, desejando trazê-lo de volta para casa com alegria. E como seguidores de Cristo, somos chamados a buscar aqueles que estão perdidos ao nosso redor. Como podemos ser instrumentos do amor de Deus, ajudando a trazer de volta aqueles que se afastaram? Que possamos ser pastores amorosos, dispostos a ir a grandes distâncias para resgatar e cuidar dos que estão perdidos, celebrando com alegria cada retorno ao rebanho de Deus. Parábola de número 8, parábola das 10 virgens. Jesus contou a parábola das 10 virgens que saíram com suas lâmpadas para encontrar o noivo. 5 delas eram prudentes e levaram óleo extra para suas lâmpadas. As outras 5, porém, eram insensatas e não levaram óleo de reserva. Como o noivo demorava a chegar, todas elas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: "Aí vem o noivo! Saiam para encontrá-lo!" Todas as virgens acordaram e prepararam suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: "Dê-nos um pouco do seu óleo, pois nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês mesmas." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta foi fechada. Mais tarde as outras também chegaram e disseram: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço." Jesus concluiu a parábola dizendo: "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora." Esta parábola enfatiza a importância da preparação espiritual contínua e da vigilância. As 10 virgens representam aqueles que esperam a vinda de Cristo, o noivo. As virgens prudentes que levaram óleo extra simbolizam os que estão espiritualmente preparados, mantendo sua fé e vida em ordem, prontas para o encontro com o Senhor.
As virgens insensatas, que não levaram óleo de reserva, representam aqueles que negligenciam sua preparação espiritual, vivendo sem a devida vigilância. A chegada surpresa do noivo, à meia-noite, destaca que o momento do retorno de Cristo é desconhecido, nos admoestando a viver cada dia como se fosse o dia do seu retorno. Não podemos nos permitir ser complacentes ou despreparados. Esta parábola nos chama a manter nossas lâmpadas espirituais acesas, alimentadas pela fé, oração e obediência. Reflita sobre sua própria vida. Você está vivendo em constante preparação espiritual? Suas lâmpadas estão cheias de óleo, prontas para a vinda do noivo? Esta parábola nos desafia a examinar nossa vigilância e preparação, lembrando-nos que a vida espiritual não deve ser negligenciada. Somos chamados a viver cada dia em comunhão com Deus, buscando sua presença e nos preparando para o encontro final com Ele. Que possamos ser como as virgens prudentes, sempre prontos, vigilantes e preparados para o glorioso retorno de Cristo. Parábola de número 9. Parábola do rico e Lázaro. Jesus contou a parábola de um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia todos os dias em esplêndido luxo. À sua porta jazia um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que desejava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Ambos morreram. Lázaro foi levado pelos anjos para junto de Abraão, enquanto o homem rico foi para o Hades, onde estava em tormento. O homem rico, em agonia, levantou os olhos e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água e refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas ruins. Agora ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre nós e vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar daqui para vocês ou daí para nós não conseguem. Então o homem rico disse: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, se arrependeriam. Abraão disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta parábola ensina sobre a justiça divina e as consequências eternas de nossas ações. O homem rico, apesar de sua abundância, ignorou as necessidades de Lázaro, que sofria bem à sua porta. Após a morte, suas posições se inverteram, destacando a retribuição justa de Deus. Lázaro, que sofreu na vida, foi consolado no seio de Abraão, enquanto o homem rico enfrentou tormento por sua indiferença e egoísmo. A parábola sublinha a importância de responder às necessidades dos outros e viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Nossa riqueza material e status social não têm valor aos olhos de Deus se não forem acompanhados de compaixão e justiça. Somos chamados a usar nossos recursos para ajudar os necessitados e a viver vidas que refletem os valores do reino de Deus. Você está atento às necessidades dos outros? Está usando suas bênçãos para fazer a diferença na vida dos que sofrem? Esta parábola nos desafia a olhar além de nosso conforto e a agir com compaixão e justiça. Que possamos viver de maneira que honre a Deus, respondendo às necessidades dos outros e buscando a justiça em todas as nossas ações. Parábola de número 10. Parábola do fariseu e do publicano. Jesus contou a parábola de 2 homens que subiram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro um publicano. O fariseu, em pé, orava assim consigo mesmo:
Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele se gabava de suas virtudes, sentindo-se justo e superior. O publicano, porém, estava à distância. Ele nem sequer ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sua oração era simples, sincera e cheia de arrependimento. Ele reconhecia sua pecaminosidade e sua necessidade da misericórdia de Deus. Jesus concluiu a parábola dizendo: Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Com isso, Jesus ensinou que o publicano, com sua humildade e arrependimento, foi justificado, enquanto o fariseu, com sua arrogância e autossuficiência, não foi. Esta parábola enfatiza a importância da humildade, da sinceridade e do arrependimento. Deus valoriza um coração contrito e humilde, que reconhece suas falhas e busca sua misericórdia. A atitude do fariseu nos alerta contra o perigo do orgulho espiritual e da autossuficiência, que nos fazem sentir superiores aos outros e nos afastam de uma verdadeira comunhão com Deus. Como você se aproxima de Deus, com um coração humilde e arrependido, reconhecendo suas falhas e buscando sua misericórdia, ou com uma atitude de orgulho e autossuficiência, comparando-se com os outros e sentindo-se justo? Esta parábola nos desafia a examinar nossas atitudes na oração e em nossa vida espiritual. Ao longo deste vídeo, exploramos as poderosas parábolas de Jesus, cada uma oferecendo lições profundas sobre fé, humildade, compaixão e a natureza do reino de Deus. Estas histórias atemporais nos convidam a refletir sobre nossa vida espiritual, nossa relação com os outros e nosso compromisso com os valores divinos. Através de cada parábola, Jesus nos chama a uma transformação interior, a viver de acordo com seus ensinamentos e a sermos luz no mundo. Reflita sobre as lições que você aprendeu hoje. Como você pode aplicar essas verdades em sua vida diária? Lembre-se de que a verdadeira fé se manifesta em ações de amor, misericórdia e humildade. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também buscam crescer espiritualmente. Juntos, podemos aprofundar nossa fé e viver plenamente o chamado de Deus. Até o próximo vídeo.